Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa capela de São Jorge, mártir. Gostaríamos já de início de convidá-los para amanhã, 7 horas da noite, através do Facebook e depois do YouTube, a estarem conosco, ou ao vivo ou depois, para o devocional a São Miguel Arcanjo Moleben, que é uma oração, um ofício que nós fazemos, rogando a São Miguel Arcanjo a ajuda e a intercessão dele para a saúde, para o emprego, para uma necessidade especial e também contra todo o mal que pode estar atingindo a sua vida. Muito bem, amados. Hoje estamos no 11º domingo após Pentecostes. E como sempre, Deus fala conosco poderosamente através da epístola e do evangelho. E hoje, a epístola principalmente nos faz uma grande reflexão. São Paulo, ele fala sobre o selo do apostolado. E hoje, quando nós lemos, eu até vou pegar aqui, tem algumas coisas no texto que nos faz pensar profundamente e ver a providência e a justiça do Senhor. Ele fala assim: quem planta uma vinha e não come do seu fruto, quem apacenta um rebanho e não toma do seu leite. E não só segundo o comum sentir dos homens, a própria lei também diz, porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que debulha. Será que Deus se preocupa com os bois? Não. É antes para nós que ele o diz. Mas nós, sem dúvida, se escreveu que o lavrador deve lavrar, esperando o fruto. O que debulha, o faça com a esperança de ter parte. Se semeamos em vós bens espirituais, será que demais que recolhamos bens materiais? E se os outros têm direito a participar dos vossos bens, mas não teremos nós? Porém, não temos feito uso desse nosso direito. Antes temos suportado todo gênero de privações para não pôr obstáculo algum ao Evangelho do Cristo. Olha, aquele que planta, colhe. Aquele que semeia, colhe. Aquele que rega, vê a sua planta crescer. Se nós plantarmos o Espírito Santo no nosso coração e nós fomentamos através da fé, essa fé cresce. Nós temos que ter uma fé inteligente, prática, viva. Não simplesmente ficar lá, Senhor, 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 bibibi, bibibi. Isso não serve para nada. Deus não quer lamúrias nem lamentações. Nós lemos sempre no Evangelho do Moleben, São Miguel: o que pedirdes será dado. Agora, temos que pensar o seguinte, amados. Usemos do nosso direito como filhos verdadeiros do Cristo. Não importa os outros. Ontem eu mandei uma mensagem para uma pessoa muito querida, que me mandou um vídeo lindo, e eu disse: seguimos fazendo, observando e rezando para que
mostremos a boa nova, levemos o evangelho do Senhor, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Aqueles que são maus e a nós perseguem, estão plantando e vão colher. Não porque o bispo está rogando praga em cima de quem faz mal à igreja, mas porque é a lei do retorno. O que você plantar, você vai colher. Então, aquele que faz o mal, aquele que fala mal, sem poder provar algo, aquele que tenta humilhar o próximo, esse receberá o seu quinhão. Lembrando que os exaltados neste mundo serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Você que tem fome e sede de justiça será saciado. Você que serve verdadeiramente a Jesus Cristo será perseguido, que é o nosso caso. A luz de Cristo incomoda as trevas. Há pessoas que são fracas espiritualmente, que o único Deus dentro delas são elas mesmas. E olhe lá, porque nem a elas próprias eles as amam. E aí, pensando nisso, vem o Evangelho maravilhoso, que mostra misericórdia, piedade, acolhimento e a maldade do ser humano. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio de seguir pelo caminho estreito, difícil para a salvação, ou ficar na glória deste mundo e nele morrer sem chance da eternidade. Hoje o Senhor perdoa ao seu servo a sua dívida, que nós entendemos que é o pecado, e mais uma vez a pessoa sai ilesa. Mas o próximo, que também devia a este servo, não foi perdoado. Pelo contrário, foi cobrado. E com esse evangelho nós entendemos que a justiça pertence a Deus. Não pertence a nós. Mas cabe a nós, a cada um de nós, rezarmos, pedindo misericórdia para que essas pessoas parem de ser ruins, para que a luz do fogo do Espírito Santo toque esses corações que são pedras. E no nosso caso da igreja, da nossa arquidiocese, lembrando as palavras do Senhor Jesus Cristo: quem não é contra nós é a nosso favor. Deixe eles continuarem. Portanto, amados, a mística, a fé, o amor, em que nós aqui, nessa pequena capela, acolhemos a todos vocês, é a misericórdia do Senhor, porque isso Ele nos mandou fazer. A nós, apesar da tradição grega, pouco me importa se você é japonês, se você é ucraniano, se você é sírio, libanês, grego, brasileiro ou índio. Somos todos de Jesus Cristo. Servimos apenas a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apenas Jesus é a porta. Apenas Ele é a única opção de salvação. Nós
sacerdotes que morremos para este mundo, que abrimos mão da nossa vida. Por exemplo, eu, bispo, não tenho família, não tenho filhos, não casei. Opção minha, livre arbítrio. É fácil? Não. Mas Deus nos fortalece no sacerdócio. Deus nos fortalece quando nós nos entregamos verdadeiramente a Ele. Não pensem, do mesmo modo que o Cristo foi tentado, todos os sacerdotes são tentados a cometer erros. E Deus perdoa. Porque sabe que não é fácil. Mas simplificando tudo isso que eu disse agora, o resumo hoje do Evangelho é 2 pontos. A misericórdia que você tiver pelo teu próximo será a misericórdia que Deus terá por você. Primeiro ponto. Segundo ponto que foi da epístola. Fé inteligente, fé funcional, fé prática. Peça as coisas que você quer para Deus com fé, mas ande no caminho dele. Fomente a sua fé, cresça a sua fé, rezando, jejuando, vindo aqui nas liturgias, tomando o corpo e o sangue do Cristo. Se alguma dessas coisas faltar na sua vida, você não está em comunhão verdadeiramente com o Cristo. Por isso que nós saímos das nossas casas, na manhã de domingo, no frio, no calor, deixamos os prazeres deste mundo para estar aqui. Felizes nós que podemos vir à casa do Senhor. Portanto, amados, pensem nisso. Pensem com carinho, com amor. Sejamos misericordiosos. E lembremos que a justiça pertence a um único, que é Deus. Não temos o direito de fazer justiça. Se aquele está errado, é ele e Deus. Não vamos cair no erro daqueles que perseguiram a Jesus. Lembrem, o Senhor separará o joio e o trigo, porque enquanto não tiver o tempo da colheita, se você tirar o joio, você também mata o trigo. E aí a vocês sabem quem que eu estou falando, que ficam perseguindo, o que vocês são? O joio ou o trigo? Porque nós aqui caminhamos como trigo, não como joio. E quem persegue é porque não crê em Deus e crê apenas na sua própria maldade e ódio de coração. Por isso, quem é assim, lembrem do que está na Bíblia. Deus é amor, mas é fogo consumidor de justiça e de verdade. Portanto, aguardemos a mão de Deus sobre cada um de nós. E vamos ver quem realmente chegará às portas do paraíso e Deus vai dizer, pode entrar. Ou aquele que vai cair pelas suas próprias maldades diretamente no Hades, eternamente no fogo, junto com os decaídos. Por isso, cuidado, gente. Cuidado com as suas línguas. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com o que vocês desejam para o teu próximo. Aqueles que nos magoam, nos perseguem, que sejam entregues na mão de Deus e que a justiça de Deus seja feita e não a nossa. Amemos o nosso próximo com caridade, com piedade e com fé. Aí estão as obras que o apóstolo Paulo fala. Tá bom? Não são só obras materiais. Deus abençoe a todos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã te esperamos, 7h da noite, aqui, Avenida Dom Pedro I, 1054, Ipiranga, na nossa Arquidiocese Ortodoxa Grega de São Paulo e todo o Brasil, GOX. Lembrando que somos do velho calendário, não temos nada a ver com o patriarcado ecumênico, nem com nenhuma igreja patriarcal. Tá bom? Deus abençoe a todos, e São Miguel Arcanjo e São Jorge, rogai por nós. Deus abençoe a todos, um excelente domingo e uma semana próspera e abençoada. Obrigado. Padre, vamos dar comunhão. Com temor a Deus, com fé e amor.